Olá, eu sou Nádia Vinagre, eu sou médica geriatra e professora universitária. Aqui nesse canal você vai entender mais sobre o processo do envelhecimento saudável, como envelhecer de uma forma mais plena, funcional. Você vai conhecer também sobre as principais condições de saúde que o paciente idoso pode apresentar e como lidar com elas de forma mais prática e objetiva. Então, bem-vindos ao meu canal. Deixa aqui o seu like, coloca o sininho para notificação e se inscreve para me acompanhar e desmistificar o envelhecimento. Hoje nós vamos falar sobre fatores de risco para a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, para quem não conhece, é uma doença neurodegenerativa, crônica, progressiva e irreversível. Ela não tem cura. Ela afeta muitos pacientes, cerca de 151 milhões no mundo inteiro são diagnosticados com doença de Alzheimer. E como nós podemos evitar que essa doença aconteça nas nossas vidas? Simplesmente conhecendo os fatores de risco, nós podemos ter uma noção do que fazer em relação aos nossos hábitos de vida para que a doença seja evitada. Um dos principais fatores de risco é a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, eu posso dizer que esse é um fator de risco que não é modificável, porque nós não paramos de envelhecer desde o momento em que nascemos. Então, não podemos mudar a idade que nós temos, mas podemos mudar outros fatores de risco. Acima dos 65 anos, alguns estudos provam que a chance de você ter a demência ou transtorno neurocognitivo maior, que tem a ver com um grupo de doenças que está o Alzheimer dentro, é mais fácil do que abaixo de 65 anos, quando você tem chance de ter doenças que são reversíveis. Mais para frente eu vou colocar uma aula de demências potencialmente reversíveis para vocês acompanharem e entenderem melhor sobre esse sintoma. O outro fator de risco é a genética. Existe um grupo de genes que são relacionados à doença de Alzheimer, e eles alteram aquelas proteínas beta-amiloides que se formam no cérebro. Esse grupo de genes ele está em 30 a 40% da população, e a doença de Alzheimer pode estar presente em pacientes até 20 ou 30 anos de idade, quando tem a expressão desse gene ativa. Então é muito raro de acontecer em faixas etárias menores, mas pode acontecer sim. O outro fator de risco é o histórico familiar. Pacientes que já têm familiares com doença de Alzheimer têm um risco até de 30% de chance de desenvolver a doença também. Quanto maior o número de familiares, maior esse risco. Além disso, o sexo feminino tem se mostrado nos estudos como os maiores em relação à quantidade de pacientes com Alzheimer no mundo. O traumatismo crânioencefálico ou aquele trauma na cabeça pode ter também uma relação com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Doenças metabólicas, como a hipertensão, diabetes, descompensados e ao longo do tempo sem um tratamento adequado, podem gerar inúmeras complicações no nosso sistema nervoso central e fazer que, com isso, os nossos vasos no cérebro se tornem cada vez menos efetivos, com depósito de materiais de cálcio e gordura neles, fazendo com que o sangue não vá completamente para todas as regiões do cérebro, e isso causa um hipofluxo cerebral, ou seja, uma diminuição do fluxo cerebral em relação à pressão arterial sistêmica. Esse baixo fluxo de oxigênio no sangue ao longo do tempo faz com que o paciente tenha várias sequelas e também pode desenvolver as doenças relacionadas à doença de Alzheimer. A depressão é um outro fator de risco relacionado fortemente à doença de Alzheimer. Na depressão, o paciente tem alteração de vários neurotransmissores no cérebro, que são substâncias relacionadas à nossa dinâmica cerebral. Elas fazem com que nós possamos sentir alegria, tristeza, medo, insegurança ou ter a reação de lutar em relação a um contexto de vida. Pode ser ali frente a uma ameaça ou frente a uma situação que requer que você pense muito rapidamente. Então, essa dinâmica cerebral dessas substâncias durante a depressão é totalmente alterada e faz com que os nossos circuitos neuronais fiquem também descontrolados. Isso é um fator de risco para a demência também. O isolamento social tem se mostrado cada vez mais um fator potente para a doença de Alzheimer. Quando nós estamos isolados e nós não mantemos o contato com outras pessoas, nós fazemos com que o nosso raciocínio, as funções cerebrais,
elas fiquem limitadas ali naquele ambiente que estamos. Se a gente não tem a estimulação de outras situações de vida ou de outras perspectivas, outros contextos de vida, influenciando o nosso raciocínio, a nossa linguagem, a nossa resposta cognitiva, isso também gera uma baixa estimulação neuronal. As alterações de comunicação na pessoa idosa podem predispor também à doença de Alzheimer, como, por exemplo, o déficit auditivo. Quando o paciente não escuta bem ou tem falhas na sua audição, ele pode ter, em consequência, uma dificuldade de comunicação. Ele pode se sentir acuado, pode se sentir incompreendido e pode não entender corretamente o que está sendo dito para ele. Isso gera uma frustração e uma tristeza para aquele paciente. Ele faz com que o paciente se isole cada vez mais. E o isolamento tem a ver com a doença de Alzheimer. Pacientes que têm alteração da visão, não enxergam, o mundo vira de cabeça para baixo. Ele perde a noção do tempo porque não está vendo se está claro, se está escuro. Ele pode dormir muito de dia, dormir pouco à noite, pode ter alucinações auditivas. Então, é um paciente que pode deprimir e também pode desenvolver a doença de Alzheimer. A baixa escolaridade é um outro fator de risco muito importante de ser avaliado, principalmente porque quanto menor a escolaridade desse paciente, maior a chance de desenvolver Alzheimer também. É um paciente que fica à mercê do desenvolvimento de uma doença neurodegenerativa, porque se nós não estimulamos as conexões neuronais do nosso cérebro, a tendência é que elas atrofiem e causem danos celulares importantes. Se você gostou desse conteúdo todo, tentei explicar um pouquinho sobre os fatores de risco da doença de Alzheimer, me acompanhe aqui no YouTube, que eu vou toda hora fazendo essas considerações sobre como é a condição de saúde da pessoa idosa, como o envelhecimento pode se tornar mais saudável, quais são as principais doenças, as principais considerações que nós temos que fazer em relação a esse processo de envelhecimento e como lidar melhor com cada uma delas. Se inscreve aqui, deixa o like, põe o sininho de notificação e me acompanha, que a gente está aqui para envelhecer bem.